Olá, nesta aula falaremos sobre o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. O ISSQN é o imposto pago por empresas e profissionais liberais como médicos, engenheiros e advogados. O ISSQN é o imposto que mais cresce nos municípios brasileiros e por isso é super importante que ele esteja bem atualizado. Para se ter uma ideia, ele corresponde a 45% de todas as receitas tributárias próprias dos municípios brasileiros. Alguns itens super importantes para o seu lançamento são, primeiramente, a adequação da legislação municipal às outras legislações, principalmente a federal, legislação 116 de 2003 e a 157 de 2016. Um outro aspecto muito importante é conhecer os serviços prestados e tomados e, consequentemente, os prestadores e tomadores desses serviços, pois assim conheceremos a base de cálculo e os contribuintes que devemos cobrar. Neste caso, a base de cálculo é exatamente o valor do serviço prestado sem abatimentos, com exceção àqueles previstos na legislação. Por último, é sempre muito importante adequar as alíquotas destes serviços. Elas não podem ser inferiores a 2% ou superiores a 5%. Com relação às alíquotas, temos algumas dicas importantes. A primeira delas são as situações em que o imposto é devido no local de prestação do serviço, como por exemplo no caso de consultorias ou algumas empresas de construção. Para estes casos, é super importante que o município busque maximizar as alíquotas, pois uma alíquota mais baixa ou mais alta não influenciará na prestação dos serviços. Um segundo caso é onde o imposto tem a ver com o local de estabelecimento daquela empresa. Por exemplo, é o caso das empresas de telemarketing. Nestes casos onde uma alíquota mais baixa ou mais alta influencia na localização do estabelecimento, é super importante que o município busque alocar alíquotas competitivas para que ele possa, por um lado, atrair as empresas para o município e, por outro, conseguir ter uma boa arrecadação tributária da atividade daquela empresa no município. Também existem alguns processos que devemos observar. O primeiro deles é a implementação da substituição tributária no município. Para fazer isso, o município deve, primeiramente, identificar quais são os principais tomadores do município, como bancos, concessionárias, planos de saúde. A partir daí, o município precisa criar uma legislação própria para poder implementar a substituição tributária. Num segundo momento, eles têm que identificar e solicitar a esses grandes tomadores quais são os principais serviços contratados por eles. E, por último, criar um cronograma de fiscalização destes tomadores de qualidade. Um segundo aspecto muito importante ainda com relação aos processos é a criação de um cronograma de fiscalização anual para o município. É sempre muito importante o município ter, ao longo do ano, o entendimento de quais são as ações de fiscalização que ele irá fazer. Sempre que o município identificar desvios de arrecadação de algum tipo de contribuinte, o município deve voltar para esse cronograma de fiscalização e buscar melhorá-lo para evitar esse tipo de prática no município. Um terceiro ponto importante ainda sobre processos é ter um programa de educação fiscal dos contribuintes, conscientizando de suas responsabilidades e direitos. Uma outra dica importante nesse caso é, sempre que for encontrado algum indício de irregularidade, uma primeira ação antes de ações judiciais administrativas é tentar conscientizar o contribuinte via educação fiscal. Isto pode evitar processos morosos que serão encaminhados vias administrativas ou vias judiciais. Um comentário geral sobre esses 3 pontos de processos é ter um sistema informatizado de qualidade para poder apoiar o município em todas as atividades e principalmente na emissão da nota fiscal eletrônica. Ter uma equipe de qualidade envolvida na arrecadação de ISSQN é muito importante para o município. Ter servidores capacitados e permanentes que consigam atuar de maneira integrada, olhando para o cadastro fiscal, planejamento das ações e fiscalização, pode melhorar e muito a arrecadação no município. É importante também ter uma equipe ou parte das atribuições de uma pessoa que olhe para os lançamentos de ofício, para os casos em que temos
prestadores autônomos, por exemplo, o caso dos médicos, ou lançamentos por estimativa. Recapitulando, temos algumas ações principais para ajudar seu município a melhorar a arrecadação de ISS-QN. A primeira dela é adequar a legislação municipal às leis complementares 116 de 2003 e 157 de 2016. Um outro aspecto importante é implementar a substituição tributária no município, olhando para os grandes tomadores de serviços. Um terceiro ponto importante é ter e utilizar um sistema de emissão de nota fiscal eletrônica. Um quarto ponto crítico é planejar as ações fiscais ao longo do ano. Nunca se esquecer nesse aspecto de acompanhar as empresas que estão no Simples Nacional, uma vez que estas são maioria no município. Um quinto aspecto é acompanhar e planejar as alíquotas de maneira estratégica para o município. Lembrando que precisamos observar empresas que têm estabelecimento no município e empresas que não têm estabelecimento no município, porém prestam serviço dentro do município. Um sexto e último ponto é ter um corpo fiscal estruturado e atuante ao longo do ano no município. Nesta aula você poderá acessar ainda outros materiais auxiliares que podem ajudar o seu município a melhorar a arrecadação de ISS-QN. Muito obrigado.